It's been an emotional season. We faced some pretty big decisions. Buying Dominion scared me, but it looks like this purchase was worth it. 17 minutos. Essa é a minúscula, quase insultante fração de tempo que separou Parker Schnabel da ruína financeira total e lhe rendeu um prêmio de 50 milhões de dólares. Na grandiosa história geológica do Yukon, 17 minutos é menos que um piscar de olhos. É um erro de arredondamento microscópico, mas no mundo de alto risco e alta pressão da mineração industrial de aluvião, foi a diferença entre uma vitória que definiria seu legado e uma derrota esmagadora. A maioria das pessoas que assistem ao programa no conforto de suas salas de estar pensa que a mineração de ouro se resume à sorte, máquinas pesadas e movimentação de terra do ponto A ao ponto B. Não é. Nesse nível, é uma partida de xadrez travada com escavadeiras e leis. Nesse caso específico, tratava-se de uma guerra secreta travada com documentos vazados, diários ocultos resgatados da década de 1981, corrida de caminhões, em alta velocidade em estradas geladas que parecia o clímax de um filme de ação de Hollywood. Rick Ness foi banido, sua operação paralisada, mas ele não estava fora da luta. O que ninguém percebeu, nem o conselho, nem a concorrência, e certamente não o observador casual, foi que o próprio terreno estava se movendo. A geologia estava se transformando sob seus pés, e apenas um deles sobreviveria à mudança tectônica. Não se tratava apenas de ouro, tratava-se de câmeras escondidas, tremores profundos e o tipo de espionagem industrial que geralmente acontece em salas de reuniões corporativas, não em terrenos lamacentos de mineração. Rick Ness não apenas perdeu uma licença, ele foi atingido por uma proibição que nenhum minerador na história do Yukon jamais viu. Num instante, ele se preparava para o maior trabalho da temporada. Os motores de seus tratores zumbindo no ar fresco da manhã, sua equipe cheia do otimismo de um novo corte. No instante seguinte, o caos começou. Não começou com uma explosão ou uma sirene, mas com um documento que nunca deveria ter visto a luz do dia. Eu sei que tem ouro bom lá embaixo, disse Rick dias antes, olhando para o corte. Mas sabe, até você ver com os próprios olhos, sempre fica apreensivo. Sempre dá um frio na barriga. Estou esperando ver coisas boas, mas agora eu só quero dar uma olhada. Isso vai tirar um peso enorme das minhas costas. Essa pressão estava prestes a aumentar 1000 vezes. O catalisador foi um memorando confidencial sobre conformidade com as normas de mineração. Era um documento fantasma, sem assinatura, sem código de roteamento, sem carimbo oficial do Ministério. Vazou para um canto minúsculo e empoeirado de um fórum obscuro do setor, Tarde à noite, postado por um usuário anônimo com um endereço IP roteado. Seu registro de data e hora mostrava que foi criado meses antes mesmo da abertura das licenças sazonais, sugerindo um ataque premeditado. E bem ali, no meio da página, em letras garrafais e inflexíveis, estava uma frase que ninguém no unido mundo da mineração do Yukon jamais tinha visto aplicada a um mineiro em atividade. Pré-desqualificado, Ness, Rick. Quem escreveu aquilo esperava que ficasse enterrado em um arquivo digital para sempre. O problema é que alguém decidiu que esta noite era a noite de revelar tudo, o que tornou o memorando ainda mais estranho, e muito mais sinistro, foi o código de violação a que se referia. Era uma sequência de números que não correspondia a nenhuma seção conhecida da Lei de Conduta e Conformidade da Mineração. Reguladores, historiadores e até mesmo inspetores aposentados que passaram 40 anos aplicando as regras, começaram a investigar. Eles vasculharam os arquivos, tentando encontrar alguma correspondência para o código nas últimas 4 décadas da legislação de mineração do Yukon. Consultaram os arquivos da crise do preço do ouro na década de 90, do boom do início dos anos 2000 e até mesmo os antigos estatutos de meados do século. Nada coincidia. Era como se o código tivesse sido inventado na hora, fabricado do nada e discretamente inserido em um sistema interno que nenhum estranho jamais deveria ver. Analistas começaram a cochichar em salas de bate-papo privadas. Seria um documento genuíno, uma falha no sistema, ou alguém estaria armando uma cilada legal muito antes de Rick sequer começar a reivindicar seus direitos nesta temporada? O vazamento não explodiu imediatamente como uma bomba. Em vez disso, espalhou-se como fumaça, fina, silenciosa, flutuando por caixas de entrada e grupos de bate-papo noturnos por todo o território, envenenando a opinião pública antes mesmo de Rick perceber que estava sendo atacado. Temos muitos planos para esta temporada. Rick havia dito ao seu encarregado no início daquela semana. Mas minha prioridade número 1,
Acima de tudo, era chegar ao fundo da rotatória. Estamos quase lá. Finalmente estamos encontrando o aro. Eles estavam de fato encontrando a borda, mas eis o problema. Tudo mudou no momento em que uma cópia daquele memorando vazado caiu na mesa do principal estrategista geológico da Parker Schnabel. A reação no grupo de Parker foi imediata e fria. Em poucos minutos, uma chamada privada foi enviada. Não foi para Parker diretamente. Ele estava em campo, mas para um operador sênior de sua equipe, responsável pela inteligência. A mensagem era curta, enigmática e urgente. Monitore o perímetro leste ao nascer do sol. Sem explicações, sem justificativas, apenas uma ordem. Ao amanhecer, os boatos circulavam por Yukon, fervilhando com um consenso perigoso. Algo enorme havia sido posto em movimento. Ninguém sabia ainda se era um erro, um ato de sabotagem ou o primeiro passo em uma tomada de poder corporativa coordenada das terras mais férteis do vale. Do outro lado do vale, a nevoa matinal ainda se agarrava às árvores quando os operadores de drones de Parker começaram suas varreduras de rotina. Eles procuravam por mudanças na topografia ou nos níveis de água, mas notaram algo estranho. As câmeras da estação de lavagem de Rick Ness, que normalmente transmitiam ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, para garantir a conformidade e a segurança, estavam desligadas. Eles não estavam offline apenas por causa de um sinal ruim, não foram desconectados para manutenção, estavam congelados. O último frame estava travado exatamente 16 horas antes. Isso não foi uma falha, foi alguém desligando tudo por dentro, puxando a tomada para esconder algo, ou sendo forçado a parar. Os drones ampliaram sua área de sobrevoo, fazendo uma curva sobre as árvores para observar melhor o corte de Rick. Recolheram tambores de combustível abandonados, enfileirados de forma irregular, deixados exatamente onde haviam sido descarregados do caminhão. As correias transportadoras estavam cobertas com terra aurífera intocada, que deveria ter sido processada horas atrás. As mangueiras estavam enroladas desordenadamente, como se alguém tivesse abandonado o turno no meio e nunca mais voltado. Parecia menos uma parada programada e mais que toda a operação havia parado de repente. O capataz de Parker encarava os dados exibidos no tablet, tentando entender a quietude fantasmagórica da área de exploração rival. Ele está escondendo alguma descoberta? Ir murmurou. Ou será que alguém o impediu? Mas Parker não respondeu. Ele nem sequer olhou para as imagens do drone. Sua mente já estava funcionando em outra frequência. Em vez de observar a transmissão de vídeo, ele caminhou até o monitor sísmico no canto do trailer. Uma ferramenta de alta tecnologia que a maioria das equipes nunca se preocupa em usar, porque exige um diploma em geologia para interpretá-la corretamente. Ele tocou 2 vezes na tela, saindo do modo de espera. Deu zoom na linha divisória entre suas terras e as de Rick, uma linha digital irregular separando seus destinos. Observou atentamente as vibrações do campo profundo que chegavam pelos sensores. Não era o ruído superficial de caminhões. Não era o bater rítmico de uma estação de lavagem. Algo pesado estava se deslocando no subsolo. Era um padrão de baixa frequência que só aparece quando a Terra está se acomodando sobre uma estrutura geológica que acabou de ser perturbada. Mandem uma equipe de monitoramento para lá, disse Parker calmamente, sem desviar o olhar das linhas vermelhas pulsantes. Mas todos ao seu redor sentiram a tensão em sua voz. Parker não agia como alguém que vislumbrava uma oportunidade de ouro. Agia como alguém que esperava algo assim há muito tempo. Os gráficos continuavam pulsando, fracos, mas regulares, como uma batida de coração vinda das profundezas da Terra. Fosse o que fosse, não era pequeno e estava se movendo. Parker sabia que o chão estava se movendo, mas não sabia que Rick já estava revidando. A Operação Aftershock começa. Basicamente, o mundo de Rick Ness já tinha virado de cabeça para baixo. Enquanto Parker lia gráficos, Rick vivia o pesadelo. Sua equipe interna se refugiou em um antigo galpão de equipamentos por volta da meia-noite para evitar os olhares curiosos dos drones ou das varreduras de satélite. A única luz no cômodo vinha dos faróis refletidos nas paredes de metal corrugado enferrujado, projetando sombras longas e dançantes. O resto da área estava completamente escuro. Os geradores foram desligados para manter o nível de ruído controlado. Rick estava no centro do grupo, segurando o aviso de proibição na tela trincada de um tablet. Ele o girou lentamente para que os outros pudessem ver a assinatura digital borrada na parte inferior. Não estava borrada por acidente ou baixa resolução. Parecia gerada automaticamente, o tipo de assinatura padrão usada para rascunhos internos, não para documentos juridicamente vinculativos. Obrigado por vir.
sussurrou Rick, com a respiração visível no ar gelado. Queria te mostrar esta propriedade. Este é o bloco de reivindicação em branco. Vamos chamá-la de propriedade Goldfinger. Olhe na parte de baixo. Eles não assinaram. Alguém não quis assinar isso, disse Rick em voz baixa. Um mecânico que estava no fundo deu um passo à frente, visivelmente nervoso, torcendo as luvas manchadas de graxa. Mais cedo naquele dia, ele ouvira um agente da agência de mineração falando ao telefone em sussurros apressados perto do perímetro. O nome que ele pegou, apenas um nome, não correspondia a ninguém na lista pública oficial, explicou o mecânico, com a voz ligeiramente trêmula. Disseram que a paralisação tinha que ser concluída antes do fechamento da janela. Achei que se referiam à janela climática. Agora já não tenho tanta certeza. O galpão ficou em silêncio. As implicações eram aterradoras. Rick sabia que havia apenas 2 motivos para alguém aprovar uma proibição com tanta pressa e imprudência. Ou ele havia encontrado algo tão valioso que precisavam roubar, ou alguém queria se livrar dele antes que encontrasse. A equipe decidiu agir rápido. Eles estavam operando em uma zona cinzenta. Se a proibição fosse real, mesmo que temporária, o Conselho poderia legalmente confiscar quaisquer dados geológicos ativos de sua operação como prova da violação. Isso significava amostras de testemunhos de sondagem, registros de perfuração, leituras sísmicas, o próprio mapa do tesouro, tudo poderia ser confiscado. Então, eles se dividiram em duplas, deslizando pela escuridão como comandos. Foram até o barracão de geologia, recolhendo cada tubo de amostra, cada frasco de vidro com concentrado e cada aglutinante com traços de minerais. As amostras foram carregadas na carroceria de uma velha caminhonete, cujos faróis estavam cobertos com fita adesiva para evitar vazamento de luz. Rick ordenou que todas as comunicações por rádio fossem interrompidas imediatamente. Desliguem os rádios, ordenou. Qualquer frequência que usarmos pode ser triangulada se eles estiverem ouvindo. Os rastreadores GPS dos veículos foram configurados para o modo criptografado, um protocolo de nível militar que Rick só havia usado uma vez antes, em circunstâncias extremamente extremas. Enquanto o caminhão se afastava com as evidências, os pneus rangendo suavemente sobre o cascalho, Rick ficou sozinho por um instante. Ele olhou através do vale escuro em direção às luzes de Parker à distância, brilhando como uma cidade no alto da colina. Ele ainda não sabia do memorando vazado, do código de violação inexistente ou das anomalias sísmicas que Parker já havia detectado. Ele só sabia de uma coisa com absoluta certeza. Alguém queria eliminá-lo do mapa. Não apenas diminuir sua escala, não atrasar sua missão, eliminá-lo completamente. Enquanto o Yukon dormia sob o brilho tênue e fantasmagórico da aurora boreal, 2 operações de grande porte caminhavam para uma colisão iminente. Rick guardava suas amostras de solo como provas em um caso de assassinato, sem saber que Parker já havia identificado o primeiro indício de um padrão geológico que só surge uma vez a cada poucas décadas. A verdade não chegou em um arquivo digital, mas na forma de um diário esquecido. Era um livro surrado, com capas de couro gastas e páginas amareladas que cheiravam a mofo e tabaco velho. Continha coordenadas rabiscadas nas margens, retiradas de uma caixa de documentos de espólio comprados em um leilão por um garimpeiro aposentado que morrera na miséria. Lá dentro havia o tipo de descrição que os geólogos do Yukon insistem ser impossível. O autor descrevia um subcanal retorcido que se curvava, fazia laços e mudava de direção a cada poucos metros, criando armadilhas naturais de ouro grandes o suficiente para acumular riqueza por milênios. O esboço no interior, frenético, mas preciso, mapeava uma estrutura idêntica àquela que o último furo de sondagem de Rick havia perfurado antes de tudo escurecer. Era o elo perdido cuja existência nenhum dos dois sabia. Rick estudou o diário na penumbra da cabine de seu caminhão, virando as páginas lentamente, com medo de que se desfizessem. Quem quer que tivesse imposto a proibição sabia da existência desse canal. A proibição não tinha a ver com obediência, era uma manobra tática para congelá-lo, antes que pudesse chegar ao ponto exato previsto pelo diário. A caligrafia mencionava uma única frase 3 vezes, sublinhada com traços agressivos. Uma vez que se dobra, esvazia. Rick relembrou suas próprias palavras da perfuração de poucos dias antes. Estou muito animado com o que estou vendo aqui. Estava esperando para ver o leito rochoso neste furo e encontramos. É aqui que está o melhor material. Ou encontramos o melhor ouro neste furo, ou estamos muito perto dele. Rick não sabia exatamente o que o diário queria dizer com vazios, mas seu instinto lhe dizia que era algo grande.
Do outro lado do valley, a atmosfera dentro do trailer de comando móvel de Parker havia se tornado algo próximo a um caos controlado. Parker acabara de receber uma mensagem de texto de um número anônimo. A mensagem era assustadoramente breve. Sua reivindicação não está protegida. O tempo está correndo. Nenhuma explicação, nenhum acompanhamento, mas Parker não precisava de nenhum. Seus olhos se voltaram de soslaio para o mapa sísmico novamente. As vibrações estavam mudando. Ele acionou um protocolo que não usava há anos. Operação Réplica. Um plano de posicionamento terrestre, projetado para invadir zonas vulneráveis antes mesmo que os rivais percebessem que as fronteiras haviam mudado. Isso é um eufemismo, murmurou Parker para si mesmo. Suas equipes se moviam como uma força-tarefa coordenada. Aquilo não era mineração, era uma blitzkrieg. 2 equipes completas foram retiradas do Big Red Cut, deixando-o em silêncio. 3 tratores. De 10 foram redirecionados, suas esteiras abrindo caminho na lama congelada. Uma enorme planta de lavagem foi acoplada a um caminhão pesado com instruções para partir antes do amanhecer. Seu capataz olhou fixamente, atônito. Parker, vamos abandonar o corte principal? Simplesmente mova, ordenou Parker. Mudanças de escala como essa no meio da temporada não aconteciam. Seria suicídio financeiro se algo desse errado. Mas Parker sentia algo que raramente admitia em voz alta. Não eram apenas dados, era instinto. A mensagem anônima, o fechamento da mina de Rick, o pulso sísmico, as anomalias no mapa, eram peças de uma única reação em cadeia invisível. Rick estava lendo o mapa, mas Parker já estava redesenhando as fronteiras com seus tratores. 2 mineiros, uma verdade. O confronto ocorreu na manhã seguinte. Rick entrou no prédio da junta de mineração para o que foi chamado de audiência de justificativa de status temporário. Era um instrumento processual usado apenas em situações catastróficas, como desabamentos de minas em larga escala ou vazamentos de produtos químicos tóxicos. Nunca para um mineiro sazonal comum que enfrentasse um problema burocrático. A sala era excessivamente formal, estéril e silenciosa demais. Os membros do conselho estavam sentados de forma incomumente rígida, com os olhos baixos e os papéis perfeitamente alinhados sobre a mesa. O ar cheirava a café velho e burocracia. Rick sentou-se sem dizer uma palavra, deixando o silêncio assentar como poeira. Queria que eles falassem primeiro. Quando finalmente pediu provas que justificassem a proibição, a hesitação foi imediata. Uma funcionária mexeu em papéis sem levantar os olhos. Outra pigarreou nervosamente. Rick inclinou-se para a frente, a voz calma, mas com um tom firme. Você proibiu uma operação em andamento sem provas. Então, quem deu a ordem? Foi então que um deles deixou escapar uma falha. Um membro do conselho de meia-idade, com aparência exausta e acuada, deixou a frustração transparecer por trás de sua máscara profissional. Certos grupos de interesse acharam que a localização da sua reivindicação apresentava complicações, disse ele, antes de interromper a frase no meio. Ele percebeu tarde demais que havia dito em voz alta o que deveria ser dito em silêncio. Local, não uma ação. Local. Naquele instante, a verdade se encaixou perfeitamente para Rick. A proibição não tinha a ver com risco ou violações de segurança. Tinha a ver com território. Tinha a ver com o momento certo para o congelamento, para que outra pessoa pudesse se instalar antes que Rick percebesse em que tinha se metido. Mas, no instante em que o oficial saiu daquela sala de audiências, a comissão entendeu que não controlava mais a reação em cadeia que havia desencadeado. Eles reivindicaram inicialmente os 2 arrendamentos de 2 milhas aqui, Rick disse ao seu advogado mais tarde. Tem muitos atributos que o tornam, eu acho, muito promissor. Acho que o que é mais singular neste depósito é, obviamente, o fato de não haver cobertura de solo. Porque, do outro lado da cidade, o telefone de Rick acendeu com um número que ele não reconheceu. Era um ex-inspetor de mineração territorial que havia se aposentado anos atrás, depois de denunciar o doador político errado. O homem usou frases codificadas para evitar ser descoberto. Protocolo 7B. Ninguém preenche o formulário 7B a menos que esteja escondendo uma mudança de terreno. O sangue de Rick gelou. Semanas antes, ele havia notado discrepâncias sutis nos dados de limites, diferenças minúsculas, quase imperceptíveis, entre onde seu GPS indicava que a linha estava e onde as estacas estavam. O inspetor prosseguiu, com voz grave. Um microdeslizamento tectônico. Foi tão pequeno que mal foi detectado pelos sensores padrão, mas alterou vários marcos de limite o suficiente para redirecionar os canais minerais projetados no papel.
A mudança, embora fisicamente pequena, colocou legalmente a zona mais rica prevista exatamente ao longo da linha de reivindicação de Parker, mas não inteiramente dentro do terreno de Parker. Era uma terra de ninguém criada pela natureza e explorada pela burocracia. Rick invadiu seu espaço de trabalho, vasculhando pilhas de relatórios e reunindo todas as amostras de testemunhos coletadas nas 2 últimas temporadas. Ele compilou mapas sísmicos, esboços à mão, varreduras de microdensidade e sobreposições geológicas modernas, construindo um caso tão detalhado que parecia uma investigação criminal. Enquanto isso, a equipe de Parker preparava seu próprio arsenal científico. Seus pilotos de drones sobrevoavam continuamente a zona de amortecimento com varreduras LiDAR, integrando os dados em um mapa de terreno multicamadas com precisão subcentimétrica. As varreduras contradiziam completamente os dados de Rick. O corredor parecia mergulhar abruptamente apenas sob o lado de Parker, contornando completamente os locais de perfuração de Rick. Os dados de alguém estavam errados, ou os dados de alguém haviam sido alimentados com informações não disponíveis ao público. Quando Parker chegou à mesa para a resolução final da disputa, entrou com a calma de um homem que acredita que o próprio campo escolheu seu lado. Ele carregava uma apresentação digital impecável, pronto para impressionar os oficiais com dados científicos sólidos. Momentos depois, Rick entrou carregando pastas desgastadas e o antigo diário. A atmosfera ficou eletrizante. Modelos digitais de terreno colidiram com esboços em papel. A verdade geológica se fragmentou em interpretações conflitantes. Rick bateu com a palma da mão na mesa, o som ecoando pelas paredes. Ele acusou Parker de usar mapas geológicos confidenciais. Parker respondeu imediatamente, elevando a voz, dizendo que os dados de Rick estavam desatualizados e baseados em busca por lendas em vez de ciência. O conselho tentou retomar o controle, mas foi superado. 2 mineradores, 2 conjuntos de dados, 2 realidades conflitantes. É um pouco surpreendente ver o Rick, admitiu Parker a um colega durante um intervalo. Temos muita história juntos. Mas o que realmente me incomoda é ele dizer, dei a vocês meus melhores anos. Basicamente, afirmando que seus melhores anos já passaram. Isso, para mim, é uma loucura. E enterrado entre eles jazia um corredor de ouro que desafiava todas as regras geológicas já escritas. A reunião não terminou em uma decisão. Terminou em paralisia. Sem mais vias legais, a junta autorizou o último mecanismo permitido pela lei de Yukon quando os fatos não se confirmam. Um teste de extração provisório. A propriedade será do minerador que primeiro expuser fisicamente o corredor, anunciou o chefe do executivo. Sem apelações, sem reinterpretações. Os advogados já tinham terminado de falar. Agora era a vez dos operários das escavadeiras gritarem. Assim que a decisão foi proferida, o vale entrou em ação. Parker lançou sua equipe com uma precisão assustadora. Seus operadores removeram a vegetação camada por camada, abrindo trincheiras com ângulos perfeitos, como se fossem feitas por uma máquina. A cada 20 minutos, Parker recalibrava, lendo o terreno como um código topográfico, ajustando o ângulo de ataque em frações de grau. A guerra legal agora havia devastado o próprio solo. Rick respondeu com uma estratégia vertical. Ele ordenou que um único furo de teste profundo fosse aberto bem no meio do corredor. Ele não tinha tempo para limpar o terreno, precisava perfurá-lo. A 9 metros de profundidade, a broca de Rick atingiu a densa areia negra, a marca de antigos canais de ouro de alta pressão. Rick sinalizou para perfurar mais fundo e a plataforma vibrou violentamente, destruindo a história comprimida. Ambas as equipes levaram suas máquinas ao limite. As linhas hidráulicas chiavam, os motores rugiam em rotação máxima e o metal rangia contra a rocha. Então, simultaneamente, o caos se instaurou. As grades robustas de Parker rangeram quando pedras caíram, cobertas por grossas camadas de ouro visível, o mais abundante que ele já vira. A luz do sol incidiu sobre o metal, brilhando intensamente contra a lama. Do outro lado do vale, a broca de Rick entrou em erupção. Um geyser de areia preta e pedaços grosseiros jorrou para o céu, alguns pedaços do tamanho de bolinhas de gude atingindo a bandeja de coleta como granizo. Foi um empate técnico. 2 equipes, 2 descobertas gigantescas, simultâneas e inegáveis. Mas a comissão do Yukon não se importou com empates, não se importou com justiça. O que importava era quem apresentou as provas primeiro. Seguiu-se uma corrida frenética até Dawson. 2 caminhões rasgaram a estrada de acesso, com lama voando e os motores fazendo força. O destino da temporada chacoalhava nos bancos dos passageiros na forma de frascos de amostra lacrados.
A estrada era traiçoeira, escorregadia com o gelo derretendo, mas nenhum dos motoristas tirou o pé do acelerador. No final, tudo se resumiu a 17 minutos. A amostra de Parker chegou à mesa da diretoria exatamente 17 minutos antes da de Rick. O funcionário registrou a hora e a tinta selou o destino daquele corredor. Essa minúscula fração de tempo, menos que uma pausa para o almoço, concedeu a Parker direitos totais de extração em todo o corredor. A proibição de Rick foi revogada e sua análise geológica foi comprovada. Ele havia encontrado o ouro e estava certo sobre o canal. Mas, legalmente, o ouro pertencia a Parker. Rick Ness havia conquistado a vitória moral, vindicando seu nome e sua habilidade, mas Parker Schnabel saiu com um prêmio de 50 milhões de dólares. Enquanto o sol se punha sobre a área que já não lhe pertencia, Rick observava as máquinas de Parker avançarem. O terreno havia mudado, as fronteiras haviam sido redesenhadas e a guerra terminara. Então, foi simplesmente uma questão de melhor logística prevalecer? Ou o conselho manipulou o cronograma desde o início para favorecer a operação maior? O vazamento foi uma armação para atrasar Rick o suficiente? Dê um like, inscreva-se no canal e conte para a gente nos comentários. Rick Ness merece uma revanche. Ou a posse de drogas é realmente 9/10 da lei?